É um prazer imensurável poder estar aqui nesse site, Sou Patos, prestando as informações desse evento que irá acontecer agora dia 18. Na verdade, a Academia Brasileira de Letras, Ciências, sediada em Brasília, me outorga um título onde, segundo me consta, irei ocupar a cadeira 28 do imortal José Edmar, advogado, jurisconsulto, que já faleceu. E para mim é um motivo de grande honra, Sem qualquer vaidade nisso tudo, eu me vejo satisfeito porque é uma forma que nós temos de prestar um serviço à comunidade, Porque nós vamos ter contato com outros imortais, com outros bacharéis que trabalham dentro da área jurídica, das ciências jurídicas. Então nós estamos aqui para prestar serviço, como sempre fizemos. Olha, Márcio Spanholo é um homem simples, Tem uma família incrível, tenho 3 filhos, um bacharel em Direito, 2 advogados, que são Hernani, Adriano e Márcio Spanholo. Sou casado com a defensora pública aposentada hoje, Bernadette Rabelo Spanholo Souza. Advogo já há 43 anos, em Patos de Minas. Nunca pretendi sair de Patos, Nunca pretendi ocupar um cargo eletivo, não concorri a nenhuma eleição. Gosto sim de política, sem dúvida alguma, mas não deixei que ela envolvesse em minha vida profissional e nem particular. Fui professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, Filosofia do Direito, Introdução à Ciência do Direito. Hoje não mais dou aula, somente advogo. Sou motociclista. Enfim, tenho uma vida comum, como eu pretendi sempre ter. Tenho bons amigos, poucos, mas excelentes amigos. Então a minha vida se resume nisso. Eu vim para Patos muito novo, depois saí para estudar fora, me formei em Uberaba, casei-me com uma moça de Uberaba, voltei para Patos e nunca mais saí. Enquanto que outros colegas buscaram outras paragens, eu fiquei em Patos, porque eu devo muito a essa cidade. Patos me acolheu meus filhos, acolheu minha esposa. Então, eu creio que eu tenho que retribuir o que Patos de Minas fez por mim, trabalhando e prestando meu serviço na área jurídica. O significado é muito interessante. Eu creio que quem poderia responder essa pergunta seria realmente o presidente da academia. Mas para mim, o significado foi muito grande, mesmo porque é um reconhecimento público do meu serviço, do serviço que eu prestei a minha vida toda, como homem de bem, procurando fazer o meu melhor. Então eu tenho para comigo que esse é o reconhecimento. Agora, o significado maior, eu creio, será para a minha família, mesmo porque foi muito bacana, foi muito legal isso acontecer agora, eu em vida, porque eu posso compartilhar com os meus entes queridos, com os meus amigos, aquilo que eu estou sentindo. E a academia, ela é fenomenal. Nós temos lá, salvo engano, na área de ciências jurídicas, 30 bacharéis em Direito, porque ela abrange várias áreas. Então, nós temos um grupo dentro do WhatsApp, onde nós discutimos algumas questões. Então é muito bacana, eu tomei conhecimento desse grupo agora há alguns dias e estou encantado. A vida, então, minha vida, não é que ela mudou, mas ela teve uma qualidade melhor, porque com isso eu pude ver que o ser humano, ele ainda tem muita coisa boa dentro dele. E uma delas é o reconhecimento, A maior seria o perdão, mas o reconhecimento que o ser humano tem de um trabalho praticado, exercido por um outro ser humano, isso então é o máximo. E para mim foi o ápice da minha carreira, com sinceridade.
o papel em si, eu creio que é congregar valores para que possa prestar um serviço à comunidade acadêmica e à população em geral. Como eu ainda não, efetivamente não pertenço à academia, isso acontecerá a partir do dia 18, eu não tenho assim todas as informações, mas eu creio que na medida que nós formos envelhecendo, junto com os meus colegas na academia, outras informações irão sendo passadas, né? Mas a princípio é congregar valores para que nós possamos transmitir, notadamente aos internautas e às pessoas de modo geral, os nossos conhecimentos através de congressos, palestras, né? Porque aqui no Brasil existem sim acadêmicos, mas nós temos também acadêmicos no exterior, você me compreendeu? Né? Notadamente um jogador de basquete, né? E o que esse cara poderia trazer em termos de literatura, ciências e artes? Trouxe sim, porque a maneira que ele se comporta em relação do serviço que ele presta é que faz valer a nossa pretensão de fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Olha, o colegiado ele é composto de 300 membros, né, dividido em várias áreas. Eu posso lhe informar em relação à minha área. Nós somos 30 advogados dentro da área jurídica, nas ciências jurídicas. E o que levou essas pessoas a aceitarem o convite no passado, eu creio que foram os mesmos princípios que me regulam. Porque, veja bem, não tem como você colocar uma pessoa, um ser humano, numa academia que congrega valores, onde essa pessoa possui menos ou valores diferentes, né? Haveria aí uma miscigenação que não é interessante, mesmo porque a academia, ela, através de palestras, através de outras situações que ela própria cria, ela busca levar conhecimento, né? Busca agregar valores. Então, esses princípios que levaram essas pessoas a aceitarem, tenho para comigo que são os mesmos princípios que me levaram a aceitar, que é trabalhar em prol da humanidade e para o bem. Olha, de uns anos para cá, a advocacia vem mudando muito, né? A política, por sua vez, ela influenciou muito a Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Os advogados que estão formando agora, recentemente, que estão recebendo a carteira como advogados, eu acredito que será muito difícil firmarem no mercado de trabalho, se não tiverem competência. Mesmo porque, você veja bem, nos 43 anos que eu advogo, eu fiz vários cursos, me reciclei, busquei conhecimento, né? Tem meus filhos, que são 2 advogados, que me passam conhecimento diuturnamente. Então é o seguinte, o advogado hoje em dia, ele não é aquele advogado de 40 anos atrás, né? A informática, ela veio, atropelou os estudos, porque antes nós éramos obrigados, até pouco tempo, obrigados a adquirir livros e livros e livros e debruçarmos em cima deles. Hoje, a facilidade da internet, ela trouxe simplesmente um descaso do advogado que forma em relação ao exercício e à prática da ciência jurídica, né? Então nós temos elementos hoje no 10º período do direito, terminando, que não sabe o que é uma escola positivista. Então isso é complicado. Eu creio que o indivíduo ele tem que se aprimorar no dia a dia. Então a advocacia hoje não é aquela advocacia de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ela está muito difícil, por quê? Primeiro, a política ela ocupou um espaço muito grande dentro da presidência, inclusive nacional, para pior, diga-se de passagem, e na política estadual também.
Então, o que que acontece? Nós estamos aqui hoje em Patos de Minas, filiados à 45ª subseção, sob o malhete do Dr. Itamar, excelente profissional, bom presidente, mas que eu creio que, de uma certa forma, ele está condicionado às diretrizes impostas pela OAB estadual e nacional, né? E política, quando você mistura política com a prática do bem, fica difícil. Já foi. Eu acho que hoje a grande procura é medicina. Você me compreendeu? É lógico. Não há que se falar em evasão aí desse pessoal saindo da área jurídica ou deixar de procurar a área de direito, não. Mas nós temos aqui no entorno de Patos mais ou menos 10 faculdades de direito. Então a facilidade hoje do indivíduo ingressar numa faculdade de direito é enorme. Não foi como na minha época, que eu tinha que prestar um vestibular e depois fazer uma composição, né? Então é difícil naquela época. Hoje não. Hoje você tem um curso que você faz pela internet, você tem um curso de mestrado, pós-graduação pela internet, é baratíssimo, né? No passado nós tivemos que nos deslocar até Franca para fazer um curso de pós-graduação a um custo elevado e sacrificante, porque era presencial. Então, hoje a facilidade é muito grande. Então, a procura, eu creio que é essa, mas veja bem, o ser humano, o indivíduo, seja ele homem ou mulher, que procura a faculdade de Direito para se formar ou ter um título, ele só vai ter o título, porque advogar é outra coisa, né? O indivíduo deixar a faculdade, abrir uma banca, ter o seu escritório, prestar serviço à comunidade, ser essencial de fato à justiça, aí é outros 500. Esse cara tem que saber muito, porque senão ele é engolido pelo próprio sistema, né? Ou corrompido pelo próprio sistema, como nós temos advogados, inclusive no Distrito Federal, que são corrompidos pelo próprio sistema. Excelentes advogados, mas caminhou por caminhos outros. Então eu acredito assim, advogar não é sacerdócio, mas ele tem que ser levado muito a sério, porque nós trabalhamos com a vida, com o direito, com dinheiro, com bens, sejam eles materiais ou não, de terceiros. Isso nos leva a ter um comprometimento muito sério. Então nós temos indivíduos que formaram, advogaram e deixaram a advocacia ou foram excluídos da OAB, em decorrência do próprio comportamento. Então eu acredito assim, o que leva o indivíduo a procurar a área jurídica hoje é a área de trabalho, ele precisa trabalhar. Mas eu creio que hoje em dia, pelo que eu vejo, a busca maior está pela escola de medicina. É o que eu penso. São três coisas distintas, né? Justiça, lei e advogado. O advogado, no caso, não é jargão, consta do nosso estatuto e da Constituição Federal, é essencial à justiça. A justiça, ela é ministrada por homens, que podem ser homens maus, como podem ser homens bons. Então, fazer justiça é muito difícil. O indivíduo tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu tive a grata sorte, a felicidade de advogar aqui nessa região, né? E encontrei juízes maravilhosos, homens probos, corretos, inclusive alguns deles saíram daqui para o Tribunal de Justiça como desembargadores, e outros que poderiam estar já no Tribunal de Justiça ficaram aqui prestando serviço. Eu não poderia te dar uma informação global, mesmo porque, como eu lhe disse no início da nossa conversa, eu optei por ficar na nossa região, né? Tenho conhecimento de fatos através da mídia e através também de amigos. Mas eu tenho para comigo o seguinte, o Brasil é o país que detém o maior número de leis, né? Por quê?
se existe uma situação, muda-se o governo e quer fazer uma alteração, seja ela administrativa ou mesmo circunstancial, ela é feita de uma forma que aplica-se uma lei, cria-se uma lei para satisfazer um momento e esquece-se então da coletividade, né? Porque a justiça é o seguinte, ela foi criada, ela existe para atender um todo, mas lamentavelmente existe uma minoria privilegiada que não necessita da justiça e existe a maioria que não é privilegiada, que busca justiça para satisfazer os seus interesses. E aí leva-se 15, 20, 30 anos para resolver uma situação, enquanto a minoria privilegiada, ela nada em berço de ouro. Então, quer dizer, lei, justiça e advogado são coisas completamente distintas. Graças a Deus, na minha concepção, eu sou advogado, procuro fazer o meu trabalho e buscar na justiça uma forma melhor de aplicar o direito do cidadão em prol dele ou da comunidade. Quanto às nossas leis, no que tange, na minha área, na lei penal, excelente. Todavia, nós temos aí outras leis, que são aquelas leis de progressão de regime, de benefícios ao preso, que acaba prejudicando até o cumprimento da pena. Então, acredito-se que há que se fazer uma diferença. Justiça, lei e advogado. Olha, eu vou pontuar um só. Me tornei mais humano. Me tornei um homem melhor. Procuro ver o cidadão como meu irmão, como meu companheiro de estrada, de jornada. Evidente que existe o lado profissional, né? Mas, em decorrência do exercício da minha profissão, no decorrer dos anos, eu vi que nada importa mais do que uma boa palavra, do que você orientar bem o seu cliente. Isso implica, às vezes, de você deixar de propor uma ação, você orientando de uma forma melhor, você recebe muito menos, né, profissionalmente dizendo. Mas então, a maior lição que eu aprendi foi me tornar um homem melhor, me tornar um ser humano melhor. E isso acaba repercutindo na minha relação com aquelas pessoas que estão no meu entorno e principalmente, notadamente, na minha casa, no meu lar, né, com meus filhos, com a minha esposa. Então, veja só, eu tenho hoje 68 anos, né? Advogo, não me aposentei até hoje. Procuro advogar mais alguns anos. Como eu disse no início, sou motociclista. É o meu hobby, né? Tenho amigos que são motociclistas. E procuro levar essas pessoas que estão comigo, caminhando nessa estrada incrível que é a vida, o melhor de mim, né? Sobretudo, eu acredito o seguinte: é necessário que o indivíduo, para que ele possa crescer, que ele possa, primeiro, amar e depois saber perdoar. Isso é fundamental. Então, é essa lição que eu levo pela minha vida, no final da minha vida agora.